Olá, boa noite. Meu nome é Gleiber Félix e hoje no Relato Ayahuasca nós temos a Renata Schiavi. É isso, Schiavi? Oh, acertei de primeira? Isso. Boa noite, Renata. Tudo bem? Boa noite, Gleiber. Tudo ótimo. E me diz uma coisa, como foi a sua busca para essa sua interiorização, a busca desse novo conhecimento interno? Como é que foi para você essa procura? Essa busca, na verdade, eu acredito que eu já nasci com ela. Nasci numa família bem espiritualista, que misturava bastante conhecimento católico, umbanda, espiritismo e outras vertentes, jorei, fraternidade branca. Então, eu sempre eu cresci numa família com essa busca do espiritual e do autoconhecimento. Então, isso já veio na minha herança familiar, cultural e genética. Até que um momento, uma amiga me apresentou também na época, o caminho do Santo Daime, para eu conhecer também a ayahuasca. Essa sua amiga, ela era próxima da família? Eu comecei bem cedo. Eu comecei bem antes das minhas irmãs, inclusive, que hoje já consagram até com mais frequência do que eu. Mas o meu primeiro contato com a ayahuasca eu tinha uns 22 anos. Hoje eu tô com 40. Foi a primeira vez, essa minha amiga, ela estava morando no Brasil, depois foi morar fora. E aí, quando ela veio pro Brasil, ela estava indo num rito de Santo Daime lá no Rio de Janeiro, bem menininha. E aí era uma pessoa de muita confiança. Fui conhecer esse espaço junto com ela. Fui ter a... Foi lá no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro, em Lumiar, Lumiar. na cidade de Lumiar. É no interior do Rio? Isso. E como é que foi essa primeira vez? Aí chegou lá, fui surpreendida porque era um rito bem longo, de 8 horas ou mais, ou 12 horas. Era um rito longo, assim, com um bailado, bem dentro mesmo da vertente do Santo Daime, né? Com um fiscal para quando você saía, para ir no banheiro. Então foi uma coisa muito dentro mesmo daquela religião. Às vezes eu me sentia meio atrapalhada com a ayahuasca, aquele livre, aqueles cantos, e eu acabei tendo mesmo uma experiência ali naquele momento, que foi no banheiro, no momento que eu fechei o olho, coloquei a mão assim, fechei o olho, e aí foi como se tivesse criado na minha mente um ambiente de holograma, e aí eu tava num outro lugar, num quarto onde estava minha bisavó. Era tudo só formado por energia. E aí eu senti que eu tava com ela, eu via as coisas com forma de energia, assim, eram tudo pontinhos. Quando eu abri o olho de novo, já tava na hora de voltar pro bailado e tudo mais, era uma sensação muito de me sentir limpa, me sentir leve, me sentir perdoada, assim, de todos os meus erros, para olhar para ele e fazer diferente. E você tem alguma mediunidade, alguma coisa assim, ou não? Ah, sim, eu sempre trabalhei meu lado espiritual, meu lado mediúnico, meu lado intuitivo, não só dentro da ayahuasca, mas em outras vertentes, como a Umbanda e o Espiritismo. Você ainda frequenta a Umbanda? Agora, com a pandemia, não consegui, mas antes da pandemia eu estava indo num centro muito maravilhoso. Qual foi a experiência que você teve que mais marcou na tua vida em termos de mudanças, de paradigmas? Eu sinto que todos os trabalhos de ayahuasca que eu participei trouxeram alguma mudança e alguma mudança significativa, ou alguma lição de casa para eu fazer e colocar em prática. E ao mesmo tempo é como ela ensina a gente a viver tão presente, para mim o último rito é sempre o mais marcante, né? Claro que eu tô falando de uma maneira genérica. Esse último rito agora que eu participei, eu pedi bastante clareza para a ayahuasca, que eu queria saber exatamente qual que era a mensagem do porquê, o que eu estava indo entender naquele rito. Eu estava aberta para a ayahuasca conversar comigo. Ela age de uma maneira muito mais intuitiva, né? Não empírica, não tem gente que fica achando que a gente vai ver. A gente vê no pensamento, a gente vê através da mente, né? Não é que a gente vê assim, alucinando, sem controle da realidade. Eu acho importante falar isso porque tem algumas pessoas que têm medo. Teve um momento que eu tava ali parada, tinha uma amiga sentada atrás de mim, eu tava realmente entregue no rito. E essa menina veio por trás e me abraçou. E a hora que ela me abraçou, eu senti minha mãe. Eu fechei o olho, era minha mãe me abraçando. E aí começou a tocar uma música que falava sobre os nossos ancestrais, falava sobre essa. Minha mãe fez a passagem recentemente. E aí eu via ela estava feliz e estava dançando de mão dada, assim, com todos os meus antepassados, assim, todo mundo com a mão dada, assim, levantado para cima. Passou umas 2 músicas, essa mesma menina que me deu o abraço, que era o abraço da minha mãe,
pega e começa a dar mão para todo mundo e fazer o mesmo gesto, o mesmo movimento que a minha mãe estava no meu intuitivas. Foram 3 coisas assim que aconteceram que eu falei, nossa, é o portal mesmo. É a certeza de que a gente abre um portal, de que a ayahuasca ajuda a gente a ter a percepção de abertura de um portal, de realidades paralelas, de dimensões paralelas, onde a gente percebe claramente também que essas dimensões paralelas são reais, mas onde a gente também tem o controle da realidade para poder voltar e não ficar preso nesses labirintos. Então, eu senti nesse rito a gente levantou o véu e tanto eu pude ir até minha mãe como ela pôde vir até mim. E aí o recado era esse. Eu queria que você tivesse vindo porque eu queria te dar um abraço. É difícil contar isso sem, sem não me emocionada, porque foi muito real, foi muito real. Te emocionar, né? É como se ela tivesse, tô aqui, tá tudo bem comigo, não precisa se preocupar. Pra mim aconteceu em sonho, né? Sim. Não, nunca aconteceu assim, tomando ayahuasca, né? Eu nunca consegui falar com uma entidade assim, que eu digo familiar, contato. Só tive contato de visão, mas nunca tive contato de dialogar. É diferente, deve ser bem emocionante isso, né? Foi. Muito. Só de lembrar ainda embarga. Sério mesmo? Sério. Embarga com a alegria que ela estava sentindo de estar ali com a gente. Vocês fizeram um ritual de passagem dela, não foi? Foi. Quando a gente já tinha recebido um diagnóstico que minha mãe já era um caso paliativo. O paciente paliativo é aquele que só é tratado agora para melhorar a qualidade de sobrevida até a chegada da passagem, né? E alguns dias antes dela fazer a passagem, o meu cunhado Gabriel, que também é o dirigente da Casa Mariri, conversou com minha mãe e sugeriu se ela queria fazer um rito. Eu fui até o hospital, conversei com o médico, perguntei se era uma loucura e ele não viu nenhum problema. Não vou citar o nome dele aqui porque eu sei que existem questões complexas ainda, mas todos nós nos sentimos muito seguros e minha mãe se sentiu segura mesmo em fazer a consagração da medicina, da gente poder fazer esse rito, da gente poder acompanhar. A gente estava todo mundo muito ciente do que estava acontecendo e dali ela ia decidir se ela ia querer continuar em casa, se ela ia querer já partir para a internação. E esse rito foi muito importante. Ela consagrou, todos nós consagramos, e foi muito importante para que a gente realmente tivesse uma passagem muito bonita. E eu lembro que em alguns momentos, até o médico, aconteceram coisas, mas do médico olhar e falar: nossa, parece que foi Deus que me colocou no teu caminho. Apesar de a gente tentar trabalhar a ayahuasca de uma maneira imparcial e longe da espiritualidade, ao mesmo tempo eu acho que ela tem uma linha de convergência muito forte, porque ela sempre vai te trazer informações daquilo que é o invisível, da sincronicidade, dos alinhamentos, de você perceber a conexão mental que você pode criar com as pessoas, de você perceber mesmo o pensamento criando energias, criando onda, criando frequência. Na minha opinião, a ayahuasca ela é uma inteligência viva que nos acessa também, tanto sob o efeito do chá quanto sem, ou antes do rito, ou depois. Quando você começa a se conectar mesmo com essa frequência de busca, de evolução, de crescimento, de se abrir mesmo para o desconhecido. E nesse ritual, como é que foi, assim? Nesse dia, na verdade, quando terminou a consagração, por eu trabalhar na área da saúde, eu estava com uma responsabilidade grande também de toda a parte operacional, né? Eu só me sentia sendo guiada mesmo. E em vários momentos eu me senti guiada, assim, tipo, olha, não, vai no hospital agora e conversa com o médico isso, isso, isso. Aí eu ia conversar. Então, em vários momentos, o rapé foi o insight. Esse rito mesmo eu sentia só a gente recebendo mesmo, a gente montando, firmando a egrégora para poder continuar o trabalho, para poder fazer esse rito de passagem. Entendi. A gente fez como se fosse um ritual de passagem pro meu pai, porque como eu tive uma experiência com ele de sentir certas coisas que ele guardava pra ele, que não eram tão positivas assim, mágoas, esse tipo de coisa, eu mentalizei muito ele assim, mas bem na parte do perdão, né? Então é como se eu e ele fosse a mesma coisa. Foi bem interessante. Então muitas
muitas vezes a gente quer saber se é a mesma coisa, assim, vislumbrar algo da pessoa em si, né? Pra tentar aliviar o máximo de emoções, de medo, de qualquer coisa que seja, né? É bem interessante. Antes da passagem e depois da passagem tiveram alguns ritos que eu fiz, principalmente antes. Teve um rito que eu fiz, e muitas vezes a gente fala isso, né? Que a gente faz o rito e acaba trabalhando outras pessoas. Mas num desses ritos, antes ainda dela fazer a passagem, eu era ela, eu via ela em mim, assim, uma parte. E aí eu olhava e falava, mas é isso mesmo? Ela é isso mesmo. Então a gente estava trabalhando junto mesmo. É um trabalho de cura que se estende a outras pessoas, desde que a gente receba mesmo esse chamado. Ele é um trabalho de cura coletivo. E eu tive essa plena percepção. É porque vocês fizeram outro. Vai mudando um pouco. É interessante isso, essa ferramenta. E hoje, quando você vai consagrar ayahuasca, você coloca algum propósito antes? Você faz algum trabalho antes, interior, seu, para direcionar o trabalho que você quer, esse tipo de coisa? Ou não? Eu sempre peço que Deus te guie, te faça pleno de luz. Eu sempre consagro mesmo com todo o amor e respeito, como se eu estivesse colocando a luz dentro de mim. Mas eu sempre me coloco a serviço da medicina, a serviço do propósito, a serviço do bem maior. Essa sempre foi minha postura com o plano espiritual. Eu tô aqui para servir, me mostra como. Eu tô aqui para servir ao meu irmão, ao meu colega. Eu me coloco mesmo como uma ferramenta. Pequena abelha na grande colmeia. Sempre veio muitas vezes essa simbologia da abelha, da colmeia, da abelha rainha. E eu sou essa abelha operária em prol do bem maior. E você já teve uma peia assim fenomenal que já aconteceu com você? Graças a Deus, não, nunca tive. Pô, não vou dizer assim, ayahuasca não é recreativo, não é entretenimento, não é férias na Disney. Já tive trabalhos que eu acessei mesmo os lugares onde não existia auxílio, assim. Já tive trabalhos onde eu via as pessoas que morrem sozinhas, as pessoas que morrem nas ruas sozinhas. Eu já vi essas coisas feias de estar ali. Então tá, tô aqui, tô ajudando, estou auxiliando essa pessoa na passagem, assim como em muitos sonhos eu também já fiz parte de grupos socorristas, de acidentes de carro, aí eu chegava lá, um monte de gente de roupa branca, eu ajudando. Tem essa analogia mesmo com o que a gente trabalha no sonho, no espiritual. Eu sempre olhei aquilo como um aprendizado, um entendimento. Então eu preciso olhar para isso e resolver. As coisas que se apresentam, quanto maior a luz, maior a penumbra também. Conseguir trabalhar mesmo essas dualidades para também depois falar, ai, chega, tá bom, já ajudei bastante gente, já vi bastante coisas cura, agora me leva para ver os mestres ascensionados, os anjos, os lugares bonitos. E acho que tudo isso é o alinhamento mesmo com a frequência que você está vibrando, né? É, isso também acontece, né? Depende da frequência que você tá vibrando e muitas vezes não precisa ser a frequência ou pode ser alguma coisa que pode ser mostrado para você, igual no teu caso, de você poder até ajudar certas almas, né, que vagam, e isso é muito produtivo. Você já parece que tem uma espiritualidade mais aprofundada, essa mediunidade assim um pouco mais forte. Então você acaba direcionando mais para isso e para fazer essa relação te ajudando, né, na sua reforma íntima, né? Você é super tranquila, assim, né? Não, nunca foi uma garota de muito problema, assim, né? Da vida, né? Não. Sou ariana, né? É difícil viver aqui dentro. Eu também sou ariano, eu sei que eu sou cabra-brento. É provável, mas eu posso dizer para algumas pessoas que têm medo e tudo mais, eu nunca, em muitos anos, eu nunca tive uma peia assim de meu, para o mundo que eu quero descer. Não, não. Eu sabia que era abrir o olho e ia para a miração. Eu ia rezar, eu ia afirmar meu santo, eu ia afirmar meus anjos, ia afirmar minha proteção e não, nenhum mal ia me acontecer. E o resto eu estava ali para confiar e deixar mesmo a medicina me ensinar o que eu precisava ver. Às vezes a gente não quer ver, mas isso não quer dizer que não é peia. A hora que você termina de enxergar aquilo que você tem que ver, você fala, foi bom, me fez crescer.
Então, nunca tive mesmo uma peia. E você já teve um encontro com alguma entidade assim, espiritual, algum ascensionado, algo do gênero? Eu já tive encontro sem consagrar ayahuasca. Ah, é? Andando, eu tava pegando lenha para fazer uma fogueira. Eu tinha uns 17 anos. Essa foi uma das vezes que eu vi. E aí eu vi um caboclo mesmo, calça dobrada, moreno, chapéu de palha, sentado no meio do mato naquela posição do pensador. E aí, a hora que eu cheguei perto, eu falei: não é uma pessoa. Porque não tem nada que faça ele ser diferente de uma pessoa. É muito parecido. É só o inusitado. Ou a velocidade com que ele aparece e some, ou aquela sensação. Tipo, não é uma pessoa sentada aqui no meio do escuro, no meio do nada. Eu tava com a lanterna, olhando pra mim. Aí eu saí correndo. Sempre fui meio medrosa. Eu tive algumas outras situações, mas depois dos meus 25, 26 anos, nunca mais aconteceu, assim, de ver tão nitidamente quanto como eu via. Agora tá menos? De ver claramente, assim, do nada, não aconteceu mais, graças a Deus. Mas você pede, tipo, pro seu anjo guardião? Pedi, que eu não queria ver, assim, não, que eu não gostava. Ah, você pediu que não queria ver. Pedi, não quero ver. Ah, então você tem, Eu quero. você tem um pouco de medo disso, assim, paúda. Ai, manda um telegrama, uma coisa mais sutil, mas esse negócio de aparecer e sumir rápido é muito estranho. E, enfim, sei que tem os céticos que não acreditam. É tão nítido, é tão claro quanto uma pessoa real. Não tem diferença nenhuma. E outras pessoas que veem espíritos podem afirmar a mesma coisa que eu falo. Não tem diferença nenhuma. Você vê, apareceu ali, plasmou, apareceu e sumiu. Como você pediu para que não aparecesse, então eles não aparecem, né? Eles seguem uma certa linha, então eles fazem o possível para não tá aparecendo. Hoje você trabalha esse medo, esse sentimento que você tem? Eu rezo, eu faço as minhas orações mesmo, né? Para que eu tenha a minha função aqui nesse planeta como um ser de luz que espalha a luz, que se coloca a serviço, né, da evolução da raça humana dentro do que me for possível, também dentro da minha capacidade evolutiva, né, que eu também estou aprendendo. E aí peço as intuições, peço que tudo que eu precisar venha em forma de intuição. E eu me considero, assim, uma pessoa bastante intuitiva. Mas você já recebeu mensagens mentais assim? Você já teve ou não? Já, de perigo, de aviso, de que alguém vai morrer, de perigo, que alguma coisa está acontecendo. Já tive uma sensação, uma vez, uma sensação de medo, mas um medo. Eu falei: gente, eu tô com muito medo, tem alguma coisa errada, o que que tá acontecendo? Aí chamei uma moça que tava lá em casa, eu falei: meu, fique comigo, eu tô com uma sensação muito ruim, eu tô com um medo que eu não sei dizer de onde vem. Passou 3 minutos, ela falou: não, mas tá estranho mesmo. Aí deu uns 5 minutos assim, tipo, ai, minha mãe tinha sido assaltada, sabe? Umas coisas que eu falo: ai, foi isso. Ou isso, assim, tipo, ai, tava na sala de madrugada, aí vi um flash, assim, de uma pessoa passando. Falei: ai, meu Deus, quem é agora? O que que foi? Aí era uma tia que tinha morrido. Então, às vezes vem essas sensações. Ou também, uma vez na Avenida Brasil, veio um zumbido no ouvido, assim, e aí falei: tem alguma coisa estranha. O que que é? Aí comecei a olhar, passam uns 3 minutos, passa um cara correndo pela calçada com uma bolsa. Tipo, certeza que o cara tinha roubado o carro da frente. Mas eu, sinceramente, eu acho que todo ser humano tem essa capacidade intuitiva. Basta sintonizar mesmo e trabalhar e cuidar dele para ele se desenvolver cada vez mais. Estar atento. Você faz algum estudo sobre espiritualidade, esse tipo de coisa ou não? Eu confesso que eu já fui mais dedicada. Ultimamente minha rotina está um pouco mais bagunçada. Eu montei ao longo da minha vida várias apostilas de coisas que eu ia achando interessante, desde entender como é que são as hierarquias e egrégoras da Umbanda, quem são os mestres da Fraternidade Branca, quais são os dias da semana, todas as orações, os salmos, para que servem os salmos, a bruxaria, como que é a bruxaria, como que eram as primeiras religiões, por que o Sol e a Lua como os deuses principais, como que isso se reflete na nossa cultura, no nosso calendário cristão de feriado que a gente segue, o quanto isso está relacionado com as estações do ano. O Brasil é muito forte
nessa característica de sincretismo religioso, né? E eu sempre gostei de estudar mesmo as diferentes vertentes, e aí você vai encontrando tantos pontos em comum que você começa a perceber que existem pontos em comum sobre no Egito, que é o filho do sol, depois no budismo, quando o Buda também nasce também de uma virgem, muitos pontos em comum nesse sincretismo que quando você para olhar, você passa a compreender e passa a compreender melhor até porque de algumas culturas estarem impregnadas até hoje. A sua história que você estava contando agora sobre a bruxaria, você estudou um pouco de bruxaria? Estudei bastante. Ah, é? Estudei a bruxaria, fiz meu ritual de autoiniciação e me identifiquei muito também, porque na verdade é uma religião muito mais simples do que a gente pensa, porque ela está muito mais relacionada a se conectar com a lua, com as fases da lua, com as épocas, as estações do ano, com as plantas, com aquilo que você come, então, através dessas plantas, desses alimentos, dos chás, banhos, que são as ervas. Ela traz muito da cultura, a nossa cultura mesmo, ancestral. Quando a gente fala, não é nem em Brasil, a gente está falando de antes do ano 500, né? E me identifiquei muito com isso e nunca fui aquela pessoa da religião, mas sim da fé. Então, aí eu elaborei, viajei, fui para um lugar que fosse bem especial, fui para Alto Paraíso de Goiás, lá numa cachoeira, e aí fui fazer meu ritual de auto-iniciação, auto-iniciar como bruxa. Montava todo o ritual, tudo certinho, conforme os livros, com o formato do altar, o posicionamento, qual direção, os símbolos a ser trabalhado, o porquê desse símbolo. Foi muito bom também, me trouxe muito ancoramento mesmo do meu poder feminino, de bruxa, de benzedeira, de rezar, de me firmar, de me sentir mesmo forte através do meu poder da fé. Forte, protegida e trabalhar esses medos através da fé. E você nunca trouxe algo da magia, como você aproveitar a expansão de consciência para colocar em prática algumas magias? Nunca fez isso? Ela vem, é que a magia que a gente entende como uma magia de luz mesmo, às vezes em alguns ritos eu dava um manjericão para alguém ou colocar aqui no terceiro olho, ou um alecrim para a pessoa sair do processo, um óleo essencial de hortelã. É sutil. Mas aí você tá fazendo pros outros, mas eu tô dizendo pra você. Faz de conta, você tem alguma característica tua, uma característica do teu ego, você aproveitar essa expansão de consciência utilizando a ayahuasca para trabalhar essa parte específica. Então você pode fazer um ritual magístico para você estar trabalhando essa sua, não vamos dizer falha, mas algo que você queria transmutar. Sim, acho que você até pegou o exemplo exato. Algumas situações de desapego, e aí você vai queimar aquilo na chama violeta. Isso é inerente tanto da fraternidade branca quanto da bruxaria, por exemplo. Então, fazer uma fogueira, né? Fazer um fogo sagrado e queimar alguma coisa que você precisa transmutar, a gente nem se relaciona com uma coisa que as bruxas faziam antes, mas a gente ainda faz. Ou aquele banho que a gente faz para se preparar, ele não tá só na Umbanda, não tá só no Candomblé, não tá, ele também vem da magia das bruxas. Então, vou fazer um banho de ervas para me preparar para esse rito, não tô com uma energia legal. Então, isso também vem da bruxaria. Porque a bruxaria é você saber usar os elementos, né? Todos os elementos. Ar, fogo, terra, água. Então você utilizando, porque cada um tem um significado. O ar, mental, aí tem... Cada um vai indo mais profundo. A terra, você trabalhar com as coisas da terra, de firmamento, esse tipo de coisa. Então é interessante, muitas vezes, você utilizar essas ferramentas pra tá fazendo um trabalho específico, assim, né? Pra ajudar. Eu só fiz isso uma vez. A gente vai acabar encontrando correspondências nas outras religiões. É aquela coisa, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, muitas coisas foram adaptadas, incorporadas por outras religiões e se mantiveram até hoje
às vezes com outros nomes. Não sou a profunda conhecedora, teóloga, mas desse básico assim posso afirmar com segurança. E quais os trabalhos hoje, com a pandemia, que os trabalhos diminuíram bastante, né? Hoje, o que que você faz para se manter alinhada, para manter os pensamentos mais fluidos, se afastar um pouco do medo? Como é que você trabalha isso em você hoje? Eu, graças a Deus, tenho tido a oportunidade de consagrar pelo menos uma vez por mês. Mas eu acho também que a oração, a fé, ela é um exercício diário mesmo. De acordar de manhã, fazer uma oração, agradecer por mais um dia, faço um rapé, peço orientação para começar esse dia, peço proteção antes de sair de casa. E a mesma coisa de chegar em casa e fazer essa conexão também, tirar esses minutinhos para poder rezar, agradecer, pedir, se conectar, ouvir e não deixar só, não, só rezo no dia que eu vou pro Rio, sabe? Só rezo no dia que eu vou pra igreja, só rezo no dia que eu vou no centro, não. É todo dia. Não importa onde você está, se tem a igreja, se não tem, a minha igreja maior é o meu coração. Alguns exercícios de meditação, de respiração, até gostaria de ser mais disciplinada ainda. Mas aos pouquinhos vai melhorando, vai aumentando a frequência. A primeira vez que você foi num ritual foi um ritual de Santo Daime. E você já frequentou quantos outros assim que era diferente? Eu não sei contar, porque foram muitos. Até que eu cheguei nessas vertentes agora do xamanismo, aí onde você vai para um rito, onde você tem essa liberdade de vivenciar sem restrição, né, o que está acontecendo ali, aí mudou minha vida, aí eu me apaixonei mesmo. Mas eu não sei te falar assim, foram muitos lugares diferentes, às vezes com indicação de amigo. Você já foi na Umbandaime? Não fui no Umbanda-me, deveria ter ido, mas não fui. Acabei indo na Umbanda Roots nos trabalhos de xamanismo. Eu acho que hoje ainda tá mais difundido, né? Mas na época não tinha também ninguém que eu conhecesse, que frequentasse, e aí acabei não indo. Mas iria, tenho curiosidade. Quando você foi no Daime, eles seguem uma ritualística muito forte. Como é que foi essa experiência de estar mantrando ali? Os rezos são um mantra, né? Eu acho que são experiências diferentes e como eram grupos muito grandes também, era muito claro entender o porquê de toda aquela coisa com mais normativas, com mais restrições. Eram grupos muito grandes, então seria difícil mesmo eles fazerem de alguma outra forma, né? Os grupos xamânicos que a gente vê hoje que tem essa liberdade maior, normalmente são grupos menores também de pessoas. Aí entra mesmo a questão de identificação, mesmo com as músicas, com os cantos. Eu me identifico mais com essa parte do xamanismo. Que as músicas são mais diferenciadas, ele não é tão metódico assim, né? Acho que ele é um pouco mais amplo, assim, vamos dizer. Reverenciando totalmente a importância do Santo Daime para ter difundido e propagado essa cultura, né? E ter, inclusive, favorecido até perante a lei a autorização para se consagrar a ayahuasca. Total respeito, admiração. Já participei recentemente de rituais de Daime, mas é isso, eu já estou tão perto de outras pessoas que fazem os ritos que acaba nem tendo um porquê de eu ir procurar outras casas, sendo que está muito perto de mim, né? Esse formato dentro do xamanismo. A sua irmã, a Elaine, teu cunhado, o Gabriel, você nunca sentiu um chamado para se aprofundar mais nas medicinas, em termos de um estudo, até para, como você ajuda muitas pessoas, de um estudo para você se aprofundar mais e até um dia estar servindo e fazendo algum trabalho do gênero? Eu sempre fugi de todos os lugares. Do centro, quando fala, mas vamos começar a vir a trabalhar. Ai, eu fugia. Eu não sei, eu gosto dessa minha liberdade. É meu jeito, não tem como. Eu entendo a diferença, vai, do meu pai, que era uma pessoa que tinha já, depois tinha os compromissos, tinha lá pessoas, aí todo sábado tinha lá o trabalho,
Dizem que o chamado vem pelo amor, pela dor. Eu acho que eu consigo fazer um meio termo. Eu consigo negociar com eles assim, desse meu jeito. Tá tudo bem. Mas Você acaba trabalhando de outra forma. Você trabalha como se fosse num, entre aspas, num backstage, né? é, De estar trabalhando ali. é uma dedicação muito grande quando você resolve, né? Ou vai fazer o santo, ou vai trabalhar numa mesa de incorporação, ou vai servir. Já é um outro nível de dedicação, né? E realmente acaba sendo uma escolha mesmo. Mas bom. Meu anjo, gratidão por ter cedido o seu tempo, Obrigada também pela oportunidade. né? Que é importante. Obrigada, obrigada mesmo. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Então, um beijo. Tudo de bom. Beijão.